Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma conversa e hoje é para falar sobre o investimento que muito nos pede aqui, que são os TIPS nos Estados Unidos. E eles seriam um primo da NTNB, ou seja, são títulos do governo dos Estados Unidos que são ajustados pela inflação, tá? Então aqui a gente quer explicar um pouco como é que ele funciona, quais são as vantagens e o que aconteceu nos últimos anos, tá? Basicamente um TIP, né? Então vamos falar que quando o governo emite ele paga 2% mais inflação. Então o que significa isso? Ou 3%, como é o caso do nosso exemplo aqui. Significa que depois, no próximo ano, o principal desse título vai ser valorizado, ele estava em $1.000, vai ser $1.030, então ele tem um novo principal. E aqueles 2% de 3% de inflação, ele também vai subindo, então ele não paga só mais $2, ele paga $3 a mais, ou seja, a renda também é ajustada pela inflação, tá? Então, em geral, eles possuem, a gente no mercado chama de volatilidade, né, que é uma variabilidade muito menor que os títulos nominais. Por que eles são atrelados aos juros reais, tá? Então, porque as taxas de juros reais são menos voláteis do que as taxas nominais. As taxas nominais, só para lembrar, é a Fed Rate, né? Então, que hoje está em 5,1, ok? A gente está vivendo um período que nos últimos 20 anos os juros reais nunca esteve tão alto, tá? Então tem sido uma boa estratégia, principalmente para quem está buscando a preservação do patrimônio, né? Então preservação do poder de compra, melhor dizendo, né? Então hoje você vai encontrar títulos com taxa de juros reais de 2,1%, tá? E muitas vezes alguns clientes me perguntam, eu falo assim, olha Lucas, mas o que eu invisto agora? Num título, no nominal, né, que vai pagar 5,1% ou um título que paga 2% mais inflação? Hoje, por hoje, a taxa de equilíbrio, tá? Então que existe uma taxa de inflação de equilíbrio que está em 2,3%, ou seja, se a inflação ficar abaixo de 2,3%, valeria mais a pena ter investido num título que paga 5% ao ano. Se a inflação ficar abaixo de 2,3%, valeria a pena ter comprado TIP, tá? Atualmente essa taxa de inflação está em 3%, ou seja, atualmente está valendo a pena investir nesse tipo de título de proteção contra a inflação. Em geral, até uma sugestão nossa que a gente acaba adotando muito aqui, a gente acaba comprando muitas vezes títulos de 3 meses, porque são curto espaço de tempo, dá essa taxa maior, e o cliente ele acaba entendendo mais, tá? Porque o que aconteceu, os TIPs não é muito comum, mas o que aconteceu no período de 2021, final de 2020 a 2021, os TIPs, né? Eu vou mostrar depois um gráfico aqui, a marcação a mercado no mercado secundário foi uma marcação alta, embora se o cliente levar até o final, ele vai receber aquele rendimento contratado, tá? Então, a gente acaba preferindo fazer títulos de curto prazo. Nesse momento que a gente está vivendo, que os juros reais estão altos, tá? A gente tem aconselhado sim os clientes a terem dentro da carteira, tá? Eu acho que isso vai do perfil do portfólio conservador, agressivo, etc. Então, às vezes, um cliente que é mais conservador, a gente teria em proporções menores, né? Porque a gente teria talvez esses títulos de mais curto prazo, né? Que a gente chama até de money market. E agora, talvez para um cliente que seja um perfil agressivo, né? E talvez tenha uma maior parte da carteira no portfólio em ações, talvez eu deixaria uma porcentagem maior dele, que ele acaba sendo um título mais conservador dentro do portfólio de renda fixa, tá? Então cada caso é um caso, acho que a gente sempre gosta de bater um papo com o cliente e entender qual que é a estratégia, qual que é a necessidade dele, principalmente aqueles que estão mais preocupados com o poder de compra, né? Às vezes não é tanta rentabilidade, mas manter o principal acaba sendo uma boa estratégia. Esse aqui foi o bate-papo de hoje, então explicar um pouco o que são os TIPs, né? E quando que a gente tem usado ele dentro da carteira dos clientes. Um grande abraço.